Olá, sejam bem-vindos a mais um Vai Se Food, um podcast sobre o tema mais importante, impactante e delicioso do mundo, comida. E hoje o tema é uma comida muitíssimo consumida no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Aliás, o Brasil é um dos países que mais consome esta comida. E a gente às vezes para pensar o que é esta comida? O que constitui? Como que eu posso chamar pizza de pizza? O que é uma pizza? Quando que eu posso chamar uma coisa de pizza? Nós vamos falar hoje sobre essa coisa maravilhosa, a invenção dos napolitanos, chamada pizza. Pizza é um pão chato com cobertura. Tem vários tipos de pizza no mundo. Tem a pizza paulistana, tem a pizza napolitana, tem a pizza siciliana. Daí tem a pizza, vários tipos de pizza nos Estados Unidos que foram levadas com os imigrantes italianos. A pizza de Chicago, a pizza de Nova York. Tudo isso é chamado de pizza e todas são bem diferentes entre si. Então, quando que uma coisa é pizza? O que é uma boa pizza? Dá para uma pizza ser chamada de pizza sem ter massa, sei lá, ser um negócio, uma base de couve-flor? Isso é uma pizza? O que é uma pizza, afinal? É uma das comidas que eu mais amo no mundo e eu vou te falar que quando a gente tem aqueles desejos, a gente tá meio triste ou precisa de uma coisa reconfortante, a primeira coisa que eu penso é numa pizza. Geralmente é uma marguerita. Para falar com a gente sobre esse assunto tão vasto e que as pessoas entram tanto em discórdia, eu chamei o André Guidon. Olá, André, tudo bem? Tudo, Ali, tudo. Obrigado pelo convite e é sempre um prazer, né, falar de pizza. O André, eu conheço o André há alguns anos já. A gente foi, inclusive, ele foi o meu guia em Nápoles, quando eu fui para Nápoles entender melhor o que era a farinha italiana, o que é a pizza napolitana. O André, ele é sócio proprietário da Leggera, pizza napolitana, que tem 2 unidades em São Paulo. Ele é o grande responsável por essa massa sensacional da pizza da Leggera. Ele é presidente da delegação da AVPN Brasil, que é a Associação da Vera Pizza Napolitana no Brasil. Ele também é consultor quando o assunto é pizza para empreendimentos em São Paulo, fora de São Paulo. E é um cara que eu conheço que mais entende do assunto, assim, de longe. Do assunto massa, do assunto fermentação e do assunto pizza. Obviamente, o André, ele é um defensor da pizza napolitana, porque afinal, ele trabalhou em Nápoles, ele tem uma pizzaria napolitana. Eu entendo perfeitamente, porque pizza napolitana é muito amor no coração. Porém, pizza não é só napolitana, mas a pizza nasceu em Nápoles. Tem um texto aqui que eu tirei de um site de um historiador, que é muito divertido, que fala assim: durante muito tempo as pizzas foram desprezadas pelos escritores de culinária. Associados à pobreza esmagadora dos Lazzaroni, que eram os moradores mais pobres de Nápoles, eles eram frequentemente denegridos como repugnantes, especialmente por visitantes estrangeiros. Em 1831, Samuel Morse, o inventor do telégrafo, descreveu a pizza como uma espécie de bolo mais nauseante. Parece um pedaço de pão que foi tirado do esgoto fedendo. Bem meigo, né? A pizza nasceu entre as pessoas mais pobres de Nápoles como uma comida barata, rápida, que dava para você comer a caminho do seu trabalho ou a caminho da sua casa, e se tornou uma coisa explodiu no mundo inteiro, né? Assim, é raro você encontrar algum lugar no globo que não tenha pelo menos uma pizzaria. André, o que é pizza? Como que esfirra é pizza? Tipo, é um pão chato redondo com cobertura. O que é uma pizza? Eu acho que vale ressaltar, em primeiro lugar, que, assim, uma massa fermentada, achatada e assada em alta temperatura existe há muito tempo. Desde o Império Romano, Império Grego, Império Egípcio. Então, sempre teve nessa parte, diria, do Oriente Médio e do Mediterrâneo, sempre teve esse produto, que é uma massa achatada, independente de como ela é achatada, e Uhum. assada a uma temperatura muito alta,
e condimentada com alguma coisa, né? Então, você lembra muito bem, Nápoles é um caldeirão super rico de muitas culturas. Teve várias invasões, a gente fez até aquele passeio do Nápoles Subterrâneo. subterrâneo, né? Que tinha um monte de coisa greco-romana lá embaixo. Então, essa mistura fez com que o produto pizza fosse, criado ou recriado ou reinventado, não sei, porque a própria palavra pizza, ela vem de uma palavra árabe que é pita, né? Hum. Que é o pão achatado. E depois no Império Romano se falava em pinça, mas sempre falando sobre esse produto que é um pão amassado, uma massa de pão amassada e assada em muita temperatura, né? Mas por que que a gente sempre liga Nápoles à origem da pizza? Porque a pizza, como a gente conhece ela hoje, esse disco de massa aberta, condimentada com molho de tomate e tal, ela foi criada lá em Nápoles, né? Mesmo sabendo que, através de várias histórias, a pizza era feita lá em Nápoles, mesmo antes do tomate ser consumido na Itália, né? Porque para quem não sabe, Então, o tomate é da América do Norte e só foi para Itália depois das grandes navegações, né? é do Peru, para falar a verdade. Peru, México, é tudo daquela parte Isso, dos Andes para cima, assim, né? exato, é. Da onde vem batata, um monte Isso. de coisa que acabou indo Milho. para o milho, tudo que foi indo para a Europa saiu daquela região lá. E algum louco falou que não era veneno, começou a comer e deu certo, né? E, então, essa é basicamente a história da pizza, como ela chegou, como ela desembarcou em Nápoles, né? Então, foi através de. A própria Itália é muito jovem, né? A Nápoles, como cidade, tem a idade da unificação da Itália, né? Antes, aquela região eles chamavam de Reino das Duas Sicílias. Teve várias invasões, a última foi a borbônica dos espanhóis, e também você vê muita coisa que parece espanhol também na gastronomia napolitana, né? Então, a pizza moderna, que eu posso dizer, é inventada em Nápoles, a palavra é criada lá, ela foi virando outra palavra lá em Nápoles, né? Tem até aquele escritor, o Alexandre Dumas, que gostava muito de passear por Nápoles. Ele também descreve a pizza em 1836, Foi alguma coisa criada em assim. 1700, alguma coisa assim, né? Do jeito que a gente É, conhece hoje. a primeira referência do nome pizza foi achada num contrato de aluguel acho que foi Gaeta, que é uma cidade, acho que ela fica entre Roma e Nápoles, e é famosa pelas azeitonas e tal. Se não me engano é Gaeta, não, pode ser que eu esteja errando a cidade, mas independente, a história é real, tem relatos. Um contrato de aluguel do ano 970 e pouco, Nossa! onde se falava que se descrevia a propriedade que ou embaixo, ou em cima, ou do lado tinha um lugar que se fazia pizza. Então, você vê, a palavra pizza já existia antes, inclusive desses relatos aí de escritores, de desbravadores, tal, que passavam lá pela Itália. Tem um outro pedaço desse texto desse historiador que eu achei muito interessante, que ele disse que quando os primeiros livros de receitas apareceram no final do século XIX, eles ignoraram a pizza. Mesmo os dedicados à cozinha napolitana desdenharam em mencioná-la, apesar da gradual melhoria do status do Lazzaroni ter levado ao surgimento das primeiras pizzarias. Tudo isso mudou após a unificação italiana, que é o que você estava dizendo, André. Durante uma visita a Nápoles em 1889, o rei Humberto I e a rainha Margherita se cansaram dos complicados pratos franceses que serviam no café da manhã, almoço e jantar. Chamado às pressas para preparar algumas especialidades locais para a rainha, o pizzaiolo Rafael Espósito cozinhou 3 tipos de pizza. Uma com banha, cacio cavallo e manjericão, outra com
Não sei falar isso, André. Ceceniele, Ceceniele? Titiniele. Titiniele. E um terceiro Titiniele com... é um peixinho bem pequenininho. Então, agora vocês sabem o que é titiniele, ele também não sabia. E um terceiro tipo de pizza com tomate, mussarela e manjericão. A rainha ficou encantada com essa terceira. Sua favorita, essa última das três, foi batizada de pizza margherita em sua homenagem. E isso sinalizou uma mudança importante de status da pizza. A partir daí, a pizza ganhou um status de comida de todo mundo poderia comer sem se sentir muito pobretão. E não era mais coisa das castas mais baixas. Essa história é bem incrível, né? Porque eles falam que até foi parte jogada de marketing da corte para se aproximar da população. Que eles falaram, a gente quer comer a comida dos populares, Pra né? ficar bem. Tipo os nossos políticos comendo buchada de bode, né? Isso, quando os caras vão na padoca comer o sanduíche de mortadela, Sei, aquele sei, sei. cafezinho. E, bom, funciona, o modus operandi é o mesmo faz tempo, né? Pão e circo, né? Pão e circo, sempre. E aí a partir daí é verdade, a partir daí a pizza se tornou um ícone, nomeada depois a Margherita, até depois a Margherita, por causa da rainha Margherita de Savoia, que era inclusive espanhola, né? Era Margarida. André, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente teve. Eu quero saber dos tipos de pizza, né? A gente estava conversando outro dia, porque a gente tem aí a pizza napolitana e a gente tem vários tipos de pizza na própria Itália e que são, às vezes, bem diferentes entre si, né? Tem a pizza siciliana, que eu acho um pouco a mais parecida com a pizza paulistana, assim, guardadas as devidas proporções. A gente tem a pizza romana, a gente tem a pizza que eu fiz uma lista aqui. Tem o calzone, que é outro tipo de pizza, né? Mas é fechado. E a gente tem, com o movimento de migração dos italianos para a América do Norte, especialmente para os Estados Unidos, a criação de uma variedade de pizzas assim, italo-americanas, né? A pizza de Chicago, a Exato. pizza de Detroit, a pizza de Nova York. Nova York. Você consegue falar um pouco para a gente desses tipos de pizza mais famosos e o que caracteriza cada uma? Posso sim. É interessante porque os grandes polos de imigração nos pós-guerra, Primeira, Segunda Guerra Mundial, foi América do Sul, principalmente São Paulo, interior de São Paulo, Rio Grande do Sul também tem uma colônia grande, principalmente de gente do norte da Itália, um pouco da Argentina, Nova York, que teve uma explosão de imigração italiana, depois o pessoal foi imigrando para Chicago, Filadélfia e tal, e a Austrália também teve muita imigração italiana, é um lugar que às vezes é meio esquecido, mas também teve muita imigração italiana lá. Então, começando lá da bota mesmo, né, da terra-mãe da pizza. A pizza, como você mesmo disse, era um produto muito popular, tal, e as pessoas comiam como um fast food, né, uma coisa rápida, não era muito respeitada pelos cozinheiros, porque era uma coisa que as pessoas comiam na rua, rápido, em pé, e a pizza napolitana mesmo, ela foi ficar mais icônica, assim, depois da Segunda Guerra Mundial. Ela começou a ser mais reconhecida na própria Itália, porque a própria Itália, ela se unificou, mas você viu como é que é lá, não é unificado, são vários Sim. feudos, né? E assim, a comida, fora o dialeto, a comida também era uma barreira cultural para se criar diferenças entre as regiões. Então, a própria pizza demorou para viajar pela Itália, e talvez ela tenha viajado para o mundo antes da própria Itália. Então, você pega histórias como São Paulo e Nova York, que eu acho que são os maiores polos de imigração de italiano, principalmente italiano do Sul, que é onde a pizza era mais consumida. Eu tenho um livro muito interessante que é um pouco da história da pizza e dos pizzaiolos, né? Na época de pós-guerra, eles têm até relatos, não sei se isso pode ser fincado como um fato, assim, mas conversando lá, me parece muito plausível, assim, que os pizzaiolos tinham emprego quando tudo se acabava lá, porque eles eram donos das pizzarias.
E por trabalhar com produto popular, eles continuavam trabalhando. Eles eram donos das pizzarias, eram os pizzaiolos, então eles falam que nenhum pizzaiolo saiu da Itália até a década de 60, 70. Só depois começou a sair Bem porque pizzaiolo. que eles Então, conseguiam atender a parcela da população que estava sem grana e, óbvio, que precisa se alimentar exatamente. e era uma comida barata. Exatamente. Então, o que acontece? Quando os italianos chegavam em São Paulo, Nova York e tal, começava a bater aquela saudade da comida da terra-mãe. E eles começavam a falar assim, vamos fazer pizza. Alguém sabe fazer pizza? Alguém sabe fazer pizza? Então, no final, a pizza que existe aqui em São Paulo, Nova York, Chicago, todos os lugares que tem pizza fora de Nápoles, geralmente são pizzas que descendem do quê? De uma lembrança de ingredientes daquele momento que as pessoas encontraram, com o tipo de forno que tinha naquela época. Então, se você olhar aqui em São Paulo, os fornos de pizza das pizzarias paulistas são fornos imensos, parecem fornos de pão. Você pega Nova York, a pizza clássica nova-iorquina é feita em forno de carvão, porque era o grande combustível da época, era carvão lá, era muito mais fácil carvão do que lenha. Então, você vai vendo toda a história da imigração italiana, levando a lembrança, mas não efetivamente, às vezes, o prato de como era feito, principalmente porque eles não achavam. Você imagina os napolitanos descendo aqui em São Paulo, com só Deus sabe que farinha de trigo que tinha na época, o tomate que era plantado na época, o queijo, então nem se... Não, era outra cultura gastronômica, né? Eles tiveram que se adaptar. Eu acho que até por isso Exatamente. que a pizza paulistana, ela é tão diferente assim. A gente tem pizza de frango com catupiry, a gente tem pizza, tem umas coisas bem bizarrona. E a pizza paulistana, de todas as pizzas que eu comi no mundo, não comi todas, obviamente, mas várias, ela é a maior em tamanho e com uma quantidade maior de cobertura. É bem típico da necessidade de alimentar muita gente com o que você tem. Então é uma pizza pesada, né? O oposto da pizza de Nápoles, assim, é uma pizza parruda, né? É para matar a fome, né? Exatamente, é para matar a fome de muita gente, né? Você vê, mesmo em Nápoles, que a pizza era quando ela era uma comida popular, dos populares para matar a fome, o que ela era? Ela era uma massa, geralmente o pessoal ia em padaria, pegava a massa que estava avançada, que era uma massa que já não tinha estrutura para pão, mas ela podia ser amassada aquela que sobrou, a massa de pão que sobrou. Porque ela estava mais fermentada. A massa de pizza era um pouco mais fermentada, porque ela tem que ser aberta, ela tem que estar relaxada para poder abrir mais fininha. Falando em só um adendo, agora que eu entendo um pouquinho disso, só para explicar a relaxada. O glúten tem que estar mais relaxado para você poder abrir a massa e ela não rasgar. E daí, por isso que a massa de pizza tem que ser mais fermentada que a de pão. Porque se não tiver mais fermentada, a hora que você abrir, ela rasga. É isso mesmo? Exatamente. Ela tem que estar, pelo menos, mais descansada, né? Para poder estar mais relaxada. Hoje em dia, a massa é de pizza, né? Mas eles pegavam essas massas mais avançadas, assavam um forno super quente para assar rápido, e era feita, como você falou do relato, era feita com banha de porco, cacio-cavallo ou casca de pecorino, porque o pecorino era muito caro, orégano ou manjericão. Então era um prato assim que tinha uma gordura animal que o cara comia e dava uma sustância. Saciava. Né? Entendeu? Então, assim, o pessoal chegou aqui em Nova York e tal, chegou pós-guerra, com fome, um monte de coisa, trabalhando, porque muitos trabalharam ou lavoura, um monte de coisa, ou indústria, o começo da industrialização aqui, não tinham fome mesmo, e a pizza tinha que ser grande, tinha que ser recheada, não tinha que fazer... Nova York tem uma coisa que você pode ver, uma almôndega, né, a porpeta. Sim. Você vem em Nápoles, ela é pequenininha Tutuca. assim. Às vezes parece uma bola de beisebol. Por quê? Porque tinha abundância. Os caras chegaram lá, tinha. Então vamos fazer tudo grande, né? Mas sabe que eu acho que a pizza que eu acho mais bizarra de todas que eu comi é a pizza de Chicago, que é uma torta bizarra, num negócio fundo.
É uma mistura de lasanha com torta, eu acho aquilo tão esquisito. Eles chamam de pizza, né? Sempre aquela briga lá, é pizza ou não é pizza? Lá nos Estados Unidos mesmo, né? O pessoal de Nova York fala, não, isso aí não é pizza, mas é aquilo, é a imigração que se adaptou, fez com o que tinha, com o forno que tinha, e foi criando esse monte de pizza diferente. As pizzas são muito diferentes, assim, aqui no Brasil, São Paulo acabou ditando como a pizza brasileira ia ser, né? Então a pizza paulistana é meio padrão, mesmo não sendo padrão, né? Não tendo uma metodologia igual a pizza napolitana, né? A pizza napolitana tem uma metodologia, ela tem características dela Ela tem que própria ser mesmo. igual no mundo inteiro, né? Para ser chamada de pizza napolitana. Igual não, mas seguir essa É, metodologia, né? ela tem características e ela tem uma metodologia. Eu falo que é até uma filosofia, né? Porque é tão antigo o jeito que o processo é feito, que ela tem características muito próximas quando você vai em pizzarias que fazem pizza napolitana de verdade. Que é outro problema é esse, né? Muita gente falando que faz pizza napolitana e não faz. A gente Mas aí já já vai são. entrar no que é a pizza napolitana, que é a primeira pizza chamada de pizza que existiu. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui para o podcast, para a gente gravar, e eu estava lendo sobre a pizza do New York Style, né? Que é a pizza do estilo nova-iorquino. Qualquer pessoa que assistiu filme, série, vê aquelas pizzas grandes na caixa, com uma massa um pouco mais fina, que as pessoas comem com a mão. Ela tem a base dela, ela é mais firme do que Bem a estruturada. pizza napolitana, etc e tal. E este estudo não, esse artigo que eu estava vendo falou que muito provavelmente a pizza napolitana, a pizza nova-iorquina, ela é, óbvio, uma derivação da pizza napolitana, mas que ela ganhou essa textura mais durinha, não porque as pessoas queriam comer na rua, porque as pessoas em Nápoles comem na rua e a pizza não é durinha, mas por causa do tipo de farinha e da quantidade de minerais na água. Procede isso? Exato. Sim, sim. Primeiro o tamanho tem aquela história de vamos fazer tudo grande, né? Porque Claro. aqui está abundante. Mas a farinha do norte, da América do Norte, ali do Canadá, ela é muito proteica. Então ela te permitia fazer massas maiores, e ter estrutura suficiente para abrir daquele tamanho, que os caras abrem assim 45, 50 centímetros, uma pizza inteira, né? É um É, negócio é imenso. maior que a paulistana ainda, bem maior. Bem maior, é. Não, uma fatia já é uma refeição, né? E isso é uma das características de quando os imigrantes chegaram, o que tinha era aquilo. Tanto é que você vê em Nápoles, eles falavam que faziam a pizza com a fior de farina, que era a farinha mais fina. Lembra no moinho, quando a gente ia vendo Sim, ser peneirado, sim, peneirado, sim, peneirado? sim, sim. Mas o trigo da Itália, ele não é tão proteico. Porque daí Então, se fazia. é onde fica a concentração da proteína, né? Exato. Tá. Aí o que acontece? Aí a pizza napolitana não era uma coisa que se fazia tão grande, não era uma coisa que se fazia com a fermentação tão longa, mas sempre em temperatura ambiente. Depois da Segunda Guerra Mundial, que os americanos levavam com eles, que eles abarcaram, eles atracaram, falei errado, eles atracaram no porto de Nápoles, os americanos, na Segunda Guerra Mundial, e eles levavam o kit de comida deles, né, que vinha dos Estados Unidos. E eles começaram a dar de presente, às vezes, para uma namoradinha que o cara encontrou Uhum. lá, ou alguém, você é pizzaiolo, toma minha farinha dos Estados Unidos. E os pizzaiolos começaram a dosar na farinha napolitana, que era mais fraquinha, menos proteica, a farinha mais proteica americana, e começaram a descobrir que eles podiam fermentar mais tempo, conseguiam esticar mais, conseguiam fazer a pizza até um pouco maior. Tanto é que a pizza napolitana mais popular lá, que nem quando a gente comeu no próprio Tiro Salvo, lembra? Uhum, uhum. Ela é Ela é um grandona, ela pouco é até maior, maior do que é maior que a sua. ela é até maior do que eu faço. Por quê? Porque o centro histórico, como passou por muita pobreza também, mas já tinha a farinha mais proteica sendo mandada para Nápoles, eles faziam uma pizza que chama a rota carrozza, que era a roda do carro, Nossa, que era um a roda pouco da maior. carroça, né? A Sim. roda da carroça, é. E aí, justamente para ter mesma coisa que aconteceu em Nova York, para matar, com o cara comprando uma pizza, matar uma fome de dois.
E André, por exemplo, tem uma pizza, tem vários tipos de pizza em Roma, né? Tem uma pizza em Roma que é super fininha, quase um biscoito. Daí tem uma que Sim, é quase uma focaccia, de tão grossa que é. E todas são chamadas de pizza. O que caracteriza uma pizza? É mais a bagagem cultural de quem está fazendo, o que vai em cima dela, porque assim, a gente chama de pizza coisas muito distintas, né? Tanto coisas exato. quase biscoito, quanto massas grossas, aeradas, quanto massas que têm a borda bem aerada e bem alta e o centro baixo, tudo isso é chamado de pizza. Então, quando que eu posso chamar um disco de massa assado com cobertura de pizza? Ou às vezes nem um disco, porque Eu brinco. tem pizza em Roma que é quadrada. Sim, tem a pizza al taglio, né? Que é a pizza É, quadrada, que é tipo uma focaccia. Eu brinco que só existe dois tipos de pizza: a boa e a ruim. é muito bom, gostei dessa. Prefiro as boas, pode ser quadrada, pode ser o que for. Exato. Então eu considero pizza quando é boa, para começar, né? Quando é ruim, a gente descarta, né? E então, assim, independente da metodologia, tal, ou o tipo de pizza, a gente conhece aquele disco redondo, tal, condimentado como pizza, mas na Itália tem vários tipos. A própria pizza siciliana também, ela é feita em forma também. Parece uma focaccia mais alta. Ela tem a A pizza borda bem grossona, né? é, a pizza romana ao talho, que é uma das pizzas que eu mais gosto depois da napolitana, é a pizza ao talho romana. Quando é bem feita, é fantástica. Ela parece uma focaccia, né? Parece uma focaccia. Ela é assada duas vezes, né? Ela é primeiro assada só a massa, depois ela é condimentada e ela volta para o forno. E então ela tem um outro tipo de textura, outro tipo outro tipo de prazer É sensorial, outro né? gosto, outro sabor, né? É. Então vamos Então, falar. Ah, assim, desculpa, fala. eu falo, é pizza. A gente não pode também ser tão radical, né? Só porque não é redondo, não é isso, não é aquilo. Mas aí a gente pode cair naquele negócio. E a esfirra, né? É pizza também. Então, a esfirra é Então, pizza? eu acho que assim, eu acho que a esfirra ela é mais derivada da pita, que é da onde a pizza é derivada, o Oriente Médio em geral Não, na verdade, o condimentou contrário, né? A com. pizza é mais derivada da esfirra, né? Porque o trigo é originário do Oriente Médio. Não, o que eu tava falando assim, o pão pita, que é da onde Ah, originou sim, Oriente toda Médio. a É. cadeia do pão Sim, achatado, sim, sim. é a origem de tudo. Aí no Oriente Médio, acho que eles começaram a condimentar com algumas coisas, e depois na Itália com outras, e acabou virando produtos muito similares, que é um disco de pasta fermentado e condimentado, assado numa temperatura bem quente para poder servir rápido, né? Então, tudo é muito subjetivo, né? Vai virando uma percepção de cada um, de como ela Na enxerga, né? verdade, é o caminho histórico das coisas, né? A gente percebe que as coisas são muito mais ligadas do que a gente para pensar quando come. A história da gastronomia é completamente ligada à história das conquistas, das invasões, das navegações. Exato. Então, quando a gente estuda a origem dos pratos, a gente está estudando tudo isso que possibilitou essas receitas, esses pratos serem criados, né? Para a gente caminhar para o final, eu quero falar um pouco sobre a minha pizza favorita. Quando bem feito, obviamente. Partamos do princípio que qualquer coisa é quando é bem feito, tá? Que é a napolitana. Eu não conhecia, não era muito familiarizada com a pizza napolitana até o André abrir a Leggera. E quando eu comi, era Vou do te lado da minha interromper um casa. segundinho, hein, Ali? Vai Hã? fazer 9 anos esse ano Pelo já, hein? amor de Deus, já vai fazer 9 anos. Era do lado da minha casa e eu fui várias vezes e fui várias vezes. Aí eu ia conversando com ele, perguntando algumas coisas, lendo outras. E eu fiquei apaixonada pela pizza napolitana por várias questões, né? E essas questões são questões que o André estava falando, do modo de fazer em qualquer lugar do mundo. Então, é uma pizza com uma massa que tende um pouco mais para o elástico, com uma fermentação lenta, seja ela de levain ou com fermento biológico, ou com as duas coisas, mas uma fermentação lenta, uma fermentação longa, com a quantidade de cobertura correta, no meu ver, que é uma
pouca cobertura, não é pouco, gente, que a gente pensa em pizza paulistana é tipo meio quilo, né? Mas é uma cobertura que dá para você comer com a mão, se você quiser, dá para você dobrar e sair andando. É uma pizza com as bordas muito aeradas, uma pizza leve, então você come ela inteira, muito por conta dessa fermentação longa e bem feita, você não sai pesado. Dependendo do lugar, tem aquele leve gostinho da massa um pouco mais do levain, né? Às vezes um pouco mais azedinho, que eu adoro, mas não obrigatoriamente a pizza é assim. Eu fiquei tão apaixonada quando eu tive a oportunidade de ir para Nápoles, entender um pouco mais o que era essa pizza napolitana, que eu falei até que o André foi o nosso mentor napolitano, e é muito bonito notar como a pizza é algo cotidiano, e é de dia também, né, André? Não é só essa coisa de noite de paulistano, sim, né? sim. É um alimento do dia inteiro, na verdade. Você pega perto da universidade, o pessoal está tomando até de café da manhã. Fala um pouquinho rapidamente, assim, quais são as 5 características que fazem uma pizza ser uma pizza napolitana, poder ser chamada de Tá. pizza napolitana. Eu acho que, primeiro, assim, é uma coisa que o cliente acaba não vendo, é a metodologia de como ela é feita, tá? Em geral, ela é feita toda em temperatura ambiente, ou uma temperatura controlada, mas entenda a temperatura controlada não a 4 graus. Temperatura controlada, assim, tipo, hoje está um calor bestial, vou deixar numa sala mais fresca, um ar-condicionado a 22, tal, 24. Uhum. Então, o processo da pizza napolitana ele é feito todo em temperatura ambiente, tá? Ele é feito só com 4 ingredientes, tá? Farinha de trigo 0 ou 00, são as peneiras mais finas de um moinho italiano. Por isso que eles chamam de fior de farina, que é a farinha mais branca. Ela não é refinada, ela é peneirada, né? Muita gente troca esse termo, né? Feita com água. Oi, desculpa. Não, é que a diferença é que a farinha italiana europeia geralmente não é tão branca quanto a nossa, o que é normal, porque a nossa tem geralmente alvejante, é só um fato da Mas você indústria sabe de farinha. que depois do seu vídeo lá, tá tendo bastante modificação aí na indústria nacional, hein? Assim que a gente gosta, não é verdade? Mudando as coisas para melhor. Mas volta, então, essa parte da temperatura controlada. A temperatura, não, temperatura ambiente ou controlada, tal, então ela fica numa temperatura onde a gente está, confortável, feita com farinha, água, sal e algum elemento fermentativo. Em geral, tradicionalmente, por incrível que pareça, é o fermento biológico, porque quando você precisa que uma massa se mantenha durante uma jornada inteira de trabalho, o fermento levain natural, ele desanda muito rápido, acidifica. Então, por isso que ele é muito legal para pão, porque você tem um momento certo de assar, né? Então, é muito difícil achar alguém que trabalha com pizza napolitana hoje em dia, principalmente, com algum elemento fermentativo natural. Natural não, porque os dois são Natural naturais. não, Selvagens. com mais cepas de leveduras e tal, sem É, ser o fermento é. biológico. Tá. Exatamente, então, essa é a primeira coisa que acontece é no processo produtivo da pizza. Então, ela é feita completamente diferente dos outros estilos, que usam muita geladeira, pré-fermentos, pré-fermentação, farinhas de vários tipos para poder fazer um pré-fermento mais forte. Depois, tem várias histórias de como fazer pizza e pão, tá? A pizza napolitana ela é muito simples, ela vem ela é um produto simples e vem de um processo muito simples. A segunda é a característica de como ela é condimentada, como você estava falando, então ela é sempre com parcimônia e equilíbrio, para você sentir o sabor de tudo e ver o que tem na pizza. Então a gente não trabalha por camadas, a gente não está construindo um prédio por andares. Não está fazendo a fundação de um prédio, não é verdade? Não, É uma pizza. Então, assim, quando ela é condimentada, ela é feita com muita parcimônia e equilíbrio, mas mesmo assim ela te dá um prazer muito grande quando você come, porque você sente sabor de tudo e te satisfaz. A terceira é como ela é assada. Ela é assada num forno super quente, mas não é calor pelo calor. A Aileen conheceu lá o Márcio, né, do forno Santo, e viu né? como é importante o equilíbrio do forno.
Então, são temperaturas muito altas, mas com muito equilíbrio, para ela poder assar o máximo possível encostada no lastro, tá? E geralmente de 60 a 90 segundos. Então, a muito gente, rápido. a gente brinca que na Itália que chama cottura al bacio, que é cocção ao beijo. Ele beija o forno e sai, né? Total. Então, a quarta é quando você já são características sensoriais, de quando o produto chega na mesa para você, ou na caixa para o delivery e tal, mas preferencialmente na mesa, que é a É experiência outro muito melhor. barato. É outro barato. E são as características da pizza quando chegam para você. Então, é uma pizza macia, ela não é uma pizza dura, crocante, tá? Então, as pessoas que vêm falam assim, a pizza não tá crocante, tá com problema. Não, é a característica dela. O Não quer problema dizer é que ela tá você, crua. meu senhor, mas pode continuar. Não é problema você, né? Não, é o que eu tava falando assim, tem pizza boa e pizza ruim. Tem Não, pizza mas é que boa que é você não vai, crocante, por mas exemplo, você não pede um bolonhesa esperando um cacio e pepe. Você tem que saber o que você está pedindo, né? exatamente. Então, assim, tem gente que ainda, depois de 9 anos, ainda chega e fala, ó, a pizza não veio crocante e tal, mas aí eu mostro que ela tá cozida. Então, tem características sensoriais que você vê quando você rasga a borda dentro. Ai, fome. Vem pra cá, hein? Eu vou. Quando você rasga a borda dentro, você vai ver que ela tá com cheiro de pão recém-assado e você vai ver um leve brilho, quase é estranho falar um brilho opaco, né? Mas é porque quando você vira na luz, ele fica brilhante ou opaco. Quer dizer que a cocção do trigo está feita, né? Que gelatinizou o amido, Eu coagulou a adoro a proteína. gelatinização do amido, adoro essa frase. É, Um dia eu ainda vou é. usar ela para alguma coisa. Não, e ela é usada em muita coisa na gastronomia, né? Que as Sim, pessoas sim. não sabem. Você vai fazer um molho bechamel e vai engrossar com qualquer amido que seja, Com a não precisa ser farinha, farinha de qualquer. trigo, É. você está gelatinizando ali para engrossar aquilo ali, né? E aí a quinta é sempre o aroma de muito fresco, né? Muito, muito fresco. Então, quando a pizza chega, você sente aquele cheiro de tudo que foi condimentado na pizza, né? Então, ela não é difícil de ser reconhecida. Tem gente fazendo de serviço no mercado, falando que a pizza napolitana não é. Então, quando o cliente chega aqui e fala, já comi, não sei onde, mas não gostei muito, aí o cara tem uma experiência completamente diferente. Chamar as Mas coisas do que elas não são só causa frustração para quem faz certo exato. e para quem É, come algo achando que é uma coisa e é outra, né? A gente está chegando no final e assim, pizza é uma comida que eu acho sensacional. Qualquer tipo bem feita, né? Qualquer tipo, que para mim é uma pizza bem feita. A primeira coisa é que tem uma massa excelente, porque 50% da pizza é a massa. E eu acho eu vou que a te interromper massa, um segundinho, claro, Aline, é muito importante o que você falou. Lá em Nápoles eles falam, la pizza è l'impasto. é isso A aí. pizza é a massa, é o que você falou. O que você vai colocar em cima é de gosto pessoal. Então, desculpa Não, interromper, você mas está fez todo certíssimo. sentido. É isso, e a gente está acostumado, principalmente quem mora em São Paulo, ou tem o hábito brasileiro mesmo, de comer a pizza pela cobertura, pela quantidade de coisa que tem em cima. Daí a gente podia comer na caixa de papelão, né? Com uma colher, não precisava de uma massa embaixo. Então, assim, pizza boa para mim é uma pizza com uma massa espetacular. E essa massa é tão espetacular que ela poderia ser comida sozinha, porque ela tem sabor, ela é bem fermentada. Então, o que é uma boa... Oi, falhou. O que é uma boa pizza para mim? Uma massa espetacular com uma cobertura que tenha sentido. O que é para mim que uma cobertura tenha sentido? Tenha sentido com a estação, tenha sentido com os produtores da região, tenha sentido com a sazonalidade. Então, se você está no Nordeste do Brasil, por que você precisa colocar, sei lá, tomate em tudo? Faz pizza bianca. Use ingredientes, adapte ingredientes que você tem incríveis, queijos que você tem incríveis na sua região. Uma das coisas que me deixou abismada em Nápoles é como os pequeniníssimos produtores são
A fonte das grandes pizzarias dos ingredientes que estão na cobertura. É o cara que está há gerações plantando aquele tomate, está há gerações fazendo aquele embutido. Não precisa nem estar há gerações, né? Mas, enfim, é um expert naquilo. Então, cara, uma boa pizza é uma boa massa com uma cobertura que faça sentido para onde você está e para o seu paladar. Eu gosto mais da napolitana, mas eu amo. Quando eu fui para Sicília, eu comi ótimas pizzas na Sicília. Só que a gente tem que lembrar que a pizza é muito a massa. Então, presta atenção da próxima vez que você for comer na massa. Presta atenção que se você comer e sair pesado, é um ótimo indicativo daquela massa estar mal fermentada, né? Não, eu sempre me atento a isso. Ou mal fermentada, ou pior, que é mal cozida. Essa dá mais indigestão ainda. Se está cru e mal fermentado, então, ó, delícia. André, o que você gostaria para a gente terminar, que as pessoas soubessem sobre pizza? Uma ou duas coisas assim que você acha legal as pessoas saberem sobre pizza. Sobre pizza? Primeiro eu acho que cada um tem sua pizza do coração, não tem o que fazer. Então, assim, se você gosta, se você te faz bem, cai bem, digere e tal, é uma pizza boa. Então, esse é o primeiro indicativo que você tem que ir atrás. É de uma pizza, que nem eu falei, uma pizza boa ou uma pizza ruim. Se você comeu, não foi legal, é uma pizza ruim para você, né? Lógico. E a segunda, eu acho que bater papo onde você compra a sua pizza, conversar, saber de onde vem os ingredientes, se ele tem sazonalidade ou não, se ele busca produtores artesanais de embutido, de queijo e tal. Eu sei que às vezes uma pizzaria pequena de bairro não é tão simples isso, mas tem muita gente fazendo trabalho interessante em vários lugares do Brasil. Eu recebo muita pergunta no Instagram e tal, que às vezes abro caixinha de pergunta, de gente querendo melhorar o processo. Então, de alguns anos para cá, eu vejo até lugares muito simples, cidades de interior, cidades do Nordeste e tal, das pessoas falando assim, olha, André, eu tô fazendo aqui, tô melhorando o produto, as pessoas estão começando a entender o que eu faço. Então é isso, eu acho que onde você consome é sempre legal bater papo, perguntar. Seja curioso. Seja curioso, eu acho que a gente porque todo mundo tem que ser. Todo mundo tem que saber o que está ingerindo, como é que é o processo que elas estão comendo. Muito obrigada, André. Muito, muito obrigada. E é isso, gente. Pizza boa é vida. Pizza boa é glúten. Glúten é vida. Glúten não é o vilão. Glúten é só uma proteína do trigo. Então, você só tem que se preocupar com glúten se você tem intolerância a ele. Caso contrário, caia feliz em cima de uma pizza boa, sem preocupações, porque a gente tem que também parar com essa história de vilanizar coisas que na maior parte das vezes a gente nem conhece. Glúten é uma delas. Sendo assim, terminamos aqui mais um Vice Food e, como eu sempre digo, o que comemos, modo mundo.